Okay, the song today is Rocket Man. It's an Elton John's song. I don't know if you know this song or not, but it was quite famous in the past. Foi uma música bem famosa no passado. Provavelmente vocês já devem ter ouvido em algum momento sobre ela. Então vamos lá. Rocket Man, né? Em inglês, a gente sempre vai observar do que nós estamos falando nesse caso. Nós estamos falando do rocket, foguete, ou do homem, né? Sempre a segunda palavra. Nós estamos falando do homem, man. E que tipo de homem é esse? O que nós estamos falando sobre esse homem? Ele é o homem do foguete. Então, um astronauta, né? Mas uma outra maneira de falar astronaut, o rocket man, o homem do foguete, o homem que vai viajar de foguete, o rocket man. Como todas as músicas, existem muitas ideias diferentes do que a música exatamente está falando. Algumas versões, né, vamos dizer que a gente está falando justamente de um astronauta e sobre o quanto se imagina que a profissão de astronauta no futuro poderia ser uma profissão normal. O que você é? Eu sou astronauta, eu viajo ali para Marte, para a Lua, para Júpiter, toda semana, né? Ponte aérea, né? Talvez um dia a gente vá chegar nisso. Então, é isso uma das ideias sobre a ideia da música. E aí tem algumas outras ideias um pouco mais estranhas sobre ela. Eu gosto mais dessa versão, parece um pouco mais interessante. Então, she packed my bag last night, pre-flight, 0 hour, 9 a.m., and I'm gonna be high as a kite by then. Então, ele está contando como é a rotina dele, né? She, ela, packed, to pack, em inglês, é o verbo fazer a mala. A gente não tem empacotar, né? To pack também é empacotar. A gente, quando está falando, ela empacotou minha mala, não, a gente, em português, a gente diz que a pessoa arrumou a mala, a pessoa fez a mala. Last night, na noite passada, né? Ela arrumou a mala dele. Pre-flight. Flight é voo. Pre-flight, antes do voo. Né? Ele vai viajar, né? Vai viajar, então ela arrumou a mala para ele. 0 hour, a hora zero. Normalmente a gente fala em 0 hour quando a gente está falando sobre o início de alguma atividade. Então, o que a gente vai entender aqui talvez seja o horário que o rocket vai partir. Então, a hora zero, a hora que vai iniciar essa viagem, são 9 a.m., 9 da manhã. And I'm gonna be high. E eu vou estar bem alto. High, alto. And I'm gonna be high. E eu vou estar, porque ele vai viajar de foguete, ele vai estar bem alto. As a kite by then. Kite é pipa. Pipa, pandorga, papagaio. Eu não sei como vocês se referem a ela, né? Mas ele vai estar tão alto quanto uma pipa. By then. Esse then tem várias soluções. Uma delas é o então. Then I waited for you. Então, eu estava esperando por você. Darará. E o then também pode ser usado, como nesse caso, para se referir à hora mencionada, ao tempo mencionado, ao dia mencionado anteriormente. O que foi mencionado anteriormente? 9 a.m. Então, a 0 hora, né, a hora zero, que seria às 9 horas, ele vai estar muito alto, como nessa hora, by then, né, nessa hora, by then, ele vai estar muito alto, como uma pipa. Repeat. She packed my bag last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m.
and I'm gonna be high as a kite by then. Aqui a gente vai lembrar que sempre a gente faz uma junção, né? I'm. Esse D eu não fico and I'm. Esquece o D. And I'm gonna be high. I miss the earth so much. To miss something também pode ter vários sentidos. Miss é perder algo. Por exemplo, I miss the class. Eu perdi a aula. I miss the beginning of the movie. Eu perdi o início de um filme. Então, to miss pode ser ter essa ideia de perder algo. Sempre atividade. Tá? Normalmente, quando a gente perde um objeto, a gente usa I lost. Eu perdi o meu livro. I lost my book. Mas o miss também tem essa ideia de sentir falta de algo, sentir saudade. Então, a gente sempre fala que em inglês não existe a palavra saudade. Não, uma palavra equivalente ao saudade não tem, mas como que se diz que eu estou sentindo saudade de algo? Eu digo com I miss. I miss you, eu sinto saudade suas, ou eu sinto sua falta. I miss my mom's food. Eu sinto falta, eu sinto saudade da comida da minha mãe. I miss. Tananana. Aqui ele está dizendo o quê? Eu sinto saudade, eu sinto falta da terra, muita, so much. Então, quando ele viaja, ele fica por um determinado tempo fora, né? Porque, por mais que a gente possa entender que as viagens para fora do planeta possam vir a ser algo mais corriqueiro do que são hoje, ainda assim, não é uma viagem que você não faz um bate-volta no mesmo dia, né? Então, né, vai fazer essa viagem, vai ficar um determinado tempo fora, e nesse determinado tempo que ele fica fora, ele diz o quê? I miss the earth so much. I miss my wife. Eu sinto falta da minha esposa, que foi quem arrumou a mala dele para ele viajar. It's lonely out in the space. É solitário. Out, lá fora, né? No espaço. A palavra lonely, a gente não pronuncia o E, então é lonely, lonely. On such a timeless flight. Então, ele está num voo, e esse voo é timeless, sem tempo. Uma coisa sem tempo, é mais a ideia de sem tempo para acabar. Uma coisa sem fim, que não termina nunca, que demora muito. Timeless. Então, é um voo infinito, não termina, longo. Então, o que ele diz que nesse voo infinito, ele se sente sozinho e ele sente falta da esposa e da terra. On such a timeless, o such a gente usa para enfatizar. Né? Então, assim, em um voo tão infinito, such a timeless flight. Let's repeat. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space. On such a timeless flight. And I think it's going to be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh, no, no, no. I'm a rocked man, burning out his fuse up here alone. Então, eu acho, and I think, it's gonna be a long, long time. Vai demorar muito, muito tempo. Vai ser um tempo muito, muito longo, essa viagem, entre ida e volta. Till, nós vamos lembrar de novo que aqui tem um apóstrofozinho,
E quando a gente tem o apóstrofo, é porque alguma letra foi omitida. Nesse caso, a palavra é until, que significa até quando nós estamos falando sobre tempo, tá? Então, até, então eu posso falar until or till, tanto faz. Until 7, till 7, até 7. Until 7, till 7. Touchdown. Touch é encostar, touch, né? Touch screen, que são as telas que a gente toca, touch screen. Touchdown. Down é para baixo. Então, ele quer o quê? Tocar para baixo. O que a gente está falando, esse touchdown? Né? Quando o foguete voltar e encostar na Terra. Nós estamos falando sobre a aterrissagem dele na Terra. Então, esse tempo vai ser muito, muito, muito longo até que a aterrissagem, touchdown, brings me round again, brings me around again. Aqui nós temos a palavra a letra A, de around. A palavra around tem o sentido normalmente de algo por volta, uma coisa mais de circunferência. Nesse caso, to bring me around, I am around, é a ideia de eu estou por aí de novo. Have you seen Bob around? Você viu o Bob por aí? Is Bob around? O Bob está por aí? Está de volta? Você viu por ele enquanto andou por aí? Então, o around tem essa ideia de por aí. E nesse caso, quando ele descer, aterrissar, ele vai estar de volta. Vai estar por aí de novo. Again. Por quê? Como a gente falou, a ideia da música é falar... Uma das ideias da música é falar sobre essa ideia de que um dia essa profissão de rocketman astronauta seria a mesma, né, de você estar ser motorista de ônibus, né? Vai e volta. Então, até que a aterrissagem me traga de volta, né? Again. To find, para descobrir. I'm not the man they think I am at home. Ele vai descobrir, ele vai voltar para descobrir que eu não sou o homem, né? Em casa que eles pensam que sou. Aqui, segundo as minhas lidas sobre o assunto, o que ele está querendo dizer com isso, né? Eu não sou o homem que em casa eles pensam que sou. Quer dizer, que na casa dele, a família dele pensa que ele é alguém que ele não é. Essa é a ideia da frase, o que a frase está dizendo. E o que isso tem a ver com o que isso quer dizer numa situação mais realista aqui? Hoje, quando a gente fala em astronauta, os astronautas são... É uma profissão, nossa, ele é astronauta, né? É uma coisa assim muito... são heróis, na verdade, né? São pessoas que realmente arriscam a vida para descobertas fora do planeta. Não é para qualquer um, né? Você diz assim, ó, meu pai é um herói, né? Meu pai é um astronauta, né? Você fala assim, meu marido é um astronauta, legal, né? Nossa. Mas ele, de repente, ele não se sente como um herói. Então, em casa, de repente, as pessoas pensem nele dessa forma, mas não é, né? Para descobrir que ele não é o homem, ele não é essa pessoa, esse herói, né? Que em casa eles pensam que ele é. I'm a rocketman. O que ele é? Eu sou o homem do foguete. Sou astronauta. O que eu sou? Sou um astronauta. Só isso. Burning out his fuse up here alone. Burning, tá faltando o G, mas a gente não pronuncia igual, não faz diferença nenhuma, né? Burning. Burning é queimar. Burning out é queimando, né? Tá queimando. His fuse. Fuse é fusível. Queimar um fusível. The burning the fuse. Então, tradução literal.
queimando o fusível, up here, aqui em cima, sozinho, alone. O que é burning his fuse? Burning his fuse dá a ideia de uma coisa esquentando tanto que ela explode, né? Um fusível que vai explodir. E a gente usa isso quando uma pessoa pensa demais em algo e acaba ficando muito zangado. So, he's burning out his fuse. Ele está muito pé da vida. Neste caso, o que a gente vai entender? Tudo isso que ele está pensando, porque ele está lá no espaço, sozinho, e aí ele fica, né? O que a minha família lá está pensando? O que eu estou fazendo aqui? O que eu vou fazer quando eu voltar e tal? Então, ele está dizendo assim, pensando, enlouquecendo, né? Aqui em cima, sozinho, né? Então, o que ele é, né? Essa pergunta dele, né? Vai ser um longo, longo tempo até que eu aterrize de novo, né? E para descobrir, vai aterrissar, e daí? O que vai acontecer na hora que ele aterrissar? Só para descobrir que ele não é o homem que as pessoas, que a família dele acha que ele é. Que ele é só um Rocketman, que está lá no espaço, né? Pensando tanto que está burning out his fuse. Repeat. Sem o dedo. And I think it's gonna be a long, long time. Till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh, no. I'm a rocket man. I'm a rocket man. Rocket man. Burning out his fuse up here alone. Burning out his fuse up here alone. Mars ain't the kind of place to raise our kids. In fact, it's cold as hell. And there's no one there to raise them, if you did. Bom, aqui a gente descobre que ele, na verdade, está em Marte. Né? Então, é futuro. A gente não conseguiu ir para lá ainda, mas o futuro, quem sabe, né? Está em Marte. Nós falamos, eu acho, sobre essa estrutura na última música. Ain't é uma negativa e é uma palavra que não existe. O que deveria estar aqui, escrito aqui é isn't. Marte isn't the kind of place. Mas ele fala ain't. Ok. Mars ain't the kind of place. Marte não é o tipo de lugar, the kind of place to raise your kids, para criar os seus filhos. Ele está pensando aqui, tá? Esse negócio de sentir saudades da terra, sentir saudades da esposa dele, da família dele. E se ele trouxesse a família para Marte? Né? Muda para Marte com a família? Não. Mars isn't the kind of place to raise your kids. Não é o lugar para criar os seus filhos. In fact, na verdade, it's cold as hell. É frio como o inferno. É um frio dos infernos. Cold as hell. Então, as hell como o inferno. Quer dizer, o que está muito frio, é um frio congelante, muito frio. And there's no one, e não há ninguém there to raise them, para criá-los. Você levar os seus filhos para lá, não tem ninguém para criar eles. Você que vai ter que fazer isso. If you did. Esse if you did quer dizer o quê? Se você levar os seus filhos para lá, não vai ter ninguém para criá-los. Let's repeat. Mars ain't the kind of place to raise your kids. In fact, it's cold as hell. And there's no one there
to raise them if you did. Dá a impressão que ele está realmente lá, né? Sozinho no espaço e está quase que alucinando, né? And all this science I don't understand. It's just my job. 5 days a week, a rocked man. E toda essa ciência, and all this science, porque para conseguir ir para Marte e ficar lá, nós precisamos muito da ciência. And all this science, I don't understand. Eu não compreendo, eu não entendo. It's just my job. É só meu trabalho. Então, volta a essa questão, né, de que no futuro, né, quem sabe, ser um astronauta seja um trabalho qualquer, né? É só meu trabalho. 5 days a week, 5 dias por semana. A rocket man, né, o homem do foguete, ou um astronauta. Então, ele simplifica muito aqui o trabalho do astronauta, né? Essa coisa, eu só sou um astronauta, eu vou até lá, vou para Marte, vou até Marte, né? Ponte aérea, eu só sou o homem do foguete. Let's repeat. And all this science, I don't understand. It's just my job. 5 days a week. A rocket man. Rocket man. E aí a música repete. Então, a história da música é essa, tá? Ele falando, né? A esposa dele fez a mala, ele, né? Na hora da partida, ele estava lá no céu, lá bem alto, estava sozinho, e daí fica pensando que ele sente falta da Terra, que ele sente falta da esposa dele, que Marte não é um lugar para criar as crianças, né? E que ele é só um astronauta, a Rocket Man. E aqui vamos só repetir, então, a gente já falou sobre isso, é a mesma estrofe anterior. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Ah, no, no, no. I'm a rocked man. Rocked man. Burning out his fuse up here alone. E aí ele repete muitas vezes. And I think it's gonna be a long, long time. Né? Ele vai ficar lá em cima, vai ser um longo, longo tempo.